Bem, eu sou Zezito de Araújo. Minhas identidades pessoais, históricas e culturais, elas foram sendo descobertas e reintegradas na minha pessoa humana à medida que eu fui também me descobrindo enquanto negro e enquanto pessoa. Tenho, e tive a felicidade de nascer, além de nascer em uma comunidade quilombola, eu nasci na mesma região que Zumbi dos Palmares nasceu. Nasci numa comunidade que dava-se o nome antigamente de Cabeça de Porco, que era um engenho. E eu me descobri enquanto negro e enquanto militante já na Universidade Federal de Alagoas. A minha trajetória, os meus pais eram literalmente lavradores, Eles não tinham propriedade de terra, trabalhavam em engenho. Eu saí aproximadamente com 5 anos lá desse engenho, vim aqui para Maceió, fui interno durante 10 anos lá em Juvenópolis, depois fui servir o Exército, Saí de um regime para um outro regime. Depois, no Exército, já eu entrei na universidade, eu fiz o curso de História. Em março de 80 eu já era professor da universidade. A minha ascensão, a minha entrada na Universidade Federal de Alagoas, que eu comecei a me descobrir enquanto uma pessoa negra. Evidentemente que eu sei que eu tenho a pele negra durante a minha vida toda. A minha família toda eu sabia que era negra. Mas eu não entendia porque nós, lá na Cabeça de Porco, nós morávamos em uma rua diferente dos outros. Quer dizer, você tinha um local que era só negro retinto como eu, e um pouco mais distante você tinha uma outra comunidade que não era negra. Depois que eu fazendo meus estudos, análise, que isso faz parte do processo da segregação e definição do papel da população negra em qualquer espaço social onde ele esteja. E foi aí que eu comecei a repensar quem sou eu, quais são as minhas identidades, algumas identidades que eu construía e reconstruía, porque o processo da identidade dos grupos historicamente marginalizados é muito dinâmico, Você hoje tem a crença que seja algo a partir dos referenciais que lhe dão, e depois você tem que autodestruir, reconstruir outra para se firmar enquanto cidadão. E aí você tem a possibilidade de fazer as reivindicações coletivas do grupo do qual você pertence. Quando você não consegue fazer essa leitura, fica difícil. Você não se coloca no grupo enquanto negro, que é o meu caso, e nem é uma pessoa branca, porque a ideologia do embranquecimento está dentro de você. Então você não é nenhuma nem outra. Quando você se dá o processo da dialética, de conversar quem você é, quem lhe colocou naquele local, porque você está naquele local, você tem a possibilidade de se posicionar e de criar uma identidade mais próxima daquilo que você é. E foi isso que aconteceu comigo a partir de 1980. Eu entrei na universidade, junto com a fundação do Memorial Zumbi, que é o Memorial Zumbi, o Conselho Geral do Memorial Zumbi, foi a reunião de várias lideranças negras de todo o Brasil, que chegou aqui em 1980, eu lembro muito bem a data, no dia 20 de agosto de 1980, quando nós iniciamos aqui um seminário para discutir a Serra da Barriga. Eu fui convidado pela Universidade Federal de Alagoas para ser diretor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro da Universidade Federal de Alagoas, que é o atual NEAB, E com um grupo de professores da rede pública, Fátima, Wanda, Marcelino e outros mais, nós criamos a Associação Cultural Zumbi, que era um movimento negro aqui de Alagoas. Nós, do movimento sociais, que implodimos a ditadura, E nós tínhamos esse conflito permanente com a ditadura e, ao mesmo tempo, com os nossos interesses. Nós, pelos bastidores, nós conseguimos nos organizarmos, tanto que as conquistas que nós temos hoje,
que infelizmente esse governo da ditadura está tirando agora, esse golpista, foram construídos na década de 70 e de 80, quando o movimento social negro ele se mobilizou, se organizou. Quer dizer, eu sou resultado desse momento histórico da recriação do movimento negro político, né? E nós tivemos e participamos, evidentemente, em muitos momentos da história política do Brasil. A Serra da Barriga aqui, como uma referência do polo que trouxe a representatividade do movimento negro e foi um espaço único, sem muitas brigas ou conflitos, para discutir a questão negra no Brasil. Quer dizer, Zumbi dos Palmares e a Serra da Barriga passou a ser um elemento único que convergiu toda a discussão e reorganização do movimento negro na década de 80. Todo o processo de tombamento e de desapropriação da Serra da Barriga foi conduzido pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, por nós, eu estava à frente, não é? E que hoje culminou que a Serra da Barriga ela será diplomada, né, como patrimônio cultural do Mercosul. Quer dizer, isso que nós vamos fazer esta semana começou na década de 80 pelo movimento negro. E as pessoas não se dão conta, e foi Alagoas que proporcionou, impulsionou essa discussão. E fomos nós negros e negras aqui de Alagoas que estávamos à frente disso, com todo o processo, para que nós tivéssemos a possibilidade de desapropriar e tombar a Serra da Barriga. Nós tivemos conflitos permanentes, embates permanentes com grandes latifundiários da região. Quer dizer, o tombamento não foi uma obra do IFAM, não. Fomos nós que estávamos à frente, entregamos esses estudos ao IFAM, mas todo um processo do embate com os grandes latifundiários, os grandes usineiros, fomos nós que estávamos à frente. Fomos nós que fomos ameaçados lá e que entregamos isso como resultado de um trabalho do movimento negro, que as pessoas desconhecem isso. No dia 21 de março de 1997, Zumbi dos Palmares foi escrito no livro de Tombo dos Heróis Nacional. Isso decorrente de quê? De todo o trabalho realizado aqui em Alagoas, né? Que teve essa dimensão nacional e que as pessoas esquecem disso. Fomos nós do movimento negro, juntamente, evidentemente, em parceria com os segmentos mais progressistas do Estado, tanto do Estado de Alagoas como da União, através do IFAM, do Promemória, que estavam junto conosco, que consolidou esse trabalho. Vocês vão à Serra da Barriga. Nós, quando a primeira visita que nós fomos à Serra da Barriga, só tinha mato e capoeira. Né? Nós criamos, e foi o movimento negro que criou, rituais para celebrar Zumbi dos Palmares. O que é que nós cobramos até hoje? Zumbi dos Palmares, a partir de 21 de março de 1997, ele passou a ser um herói nacional. O Estado tem a obrigação de fazer os rituais e a celebração deste líder e deste herói nacional. Ele não é só mais herói do povo negro brasileiro, da população, e sim de todo o Brasil. Não faz um investimento pela representatividade e pela simbologia de Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, as pessoas desconhecem disso. A proposta de Aquatune, que foi a fundadora do Quilombo dos Palmares, a proposta de Gangazumba, foi ele que consolidou, foi ele que o grande Ganga, que consolidou o Quilombo dos Palmares, e aquele que lutou pela liberdade do Zumbi dos Palmares. Isso na história moderna, quando eu estou falando da história moderna, é dentro dessa visão eurocêntrica, branca, europeia, que divide o mundo em a idade antiga, a idade medieval, idade moderna, a idade contemporânea. Tomando isso como uma reflexão, vejam, o primeiro grito de liberdade e de luta da liberdade na história da humanidade pelo povo se deu quando? Se deu no início da Idade Moderna.
no final do século XVII, quando destruíram o Quilombo dos Palmares. E ninguém toma isso como uma reflexão, toma a Revolução Francesa. Mas antes da Revolução Francesa, que foi 1789, nós tínhamos a Revolução dos quilombolas aqui em Alagoas. Porque nós fomos os pioneiros nos gritos da liberdade no mundo contemporâneo. E o Estado não está nem aí. E a Revolução Francesa foi para atender uma burguesia específica, que essa mesma burguesia foi colonizadora e continua colonizando o mundo até hoje, os franceses. E as pessoas tomam a Revolução Francesa como símbolo da liberdade, do grito de liberdade pelo mundo. Liberdade, fraternidade. Esquece aqui a nossa revolução que aconteceu, mas como foi liderada por grupos de ex-escravizados, não é? As pessoas não tomam isso como uma simbologia. A concepção de mundo é uma concepção eurocêntrica. Nós pensamos, comemos, vestimos como os europeus nos impuseram. Só que esses valores que são trazidos, impostos pela visão eurocêntrica, do conhecimento, da ciência e da tecnologia, não são europeus. Isso que é a grande verdade. Mas passa como se fosse europeu. Por exemplo, a medicina não é europeia. A medicina é essencialmente africana. As pessoas desconhecem. Eu vou dar o exemplo a maior civilização que a história tem conhecimento no mundo que ninguém diz. Foi a civilização dos faraós. Os faraós eram negros do Egito. A medicina, a agronomia, a arquitetura, a engenharia, o básico do conhecimento da matemática, ela é africana. Mas tomaram os números romanos e os arábicos como se fossem os únicos que existiram na humanidade. Então eles se apropriaram dos conhecimentos de outras civilizações, que literalmente eles roubaram, se apropriaram e passa como fosse deles. Então este mundo que nós vivemos é um mundo eurocêntrico que não dá a possibilidade de você dialogar com outras culturas. A concepção da criação do universo, do mundo, só temos um único, como se fosse verdadeiro. Cada cultura, os povos ocidentais, os povos africanos, os povos asiáticos, os povos indígenas, eles têm sua concepção de mundo. Isso não anula um ou outro, pelo contrário, se complementa. O que está acontecendo no Brasil é um dos atos mais criminosos que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira estão planejando. E as pessoas não se dão conta disso. Quando você vê nos dados estatísticos desse próprio Estado que criança na faixa de 10 anos a 25 anos estão sendo assassinadas e que 99% dessas crianças são negras, vejam, e que essas crianças e esses jovens e esses adolescentes estão na faixa etária de estarem frequentando escolas, eles estão sendo assassinados, estão sendo envolvidos com os tráficos de drogas, né, e outros atos ilícitos. E o Estado, ele diz o seguinte: eles estão envolvidos com droga, portanto, é legítimo matá-los ou fazer com que eles matem-se entre si. É esse o discurso. Mas atrás desse discurso há uma prática racista para assassinar esses jovens, para eliminar negros e negras neste país. E há um propósito de fazer com que essa sociedade seja branca, eurocêntrica e racista. Como o pensamento que eles tiveram no final do século XIX, início do século XX, que o processo de miscigenação biológica iria eliminar os negros e negras, que foi o inverso, agora o Estado está usando outra estratégia, porque não há nenhuma política pública voltada para eliminar esse genocídio que está sendo equestrado neste país. E segurança pública para eles é aparato militar, é compra de armamento. Você não pensa
naquele jovem, naquele presidiário que está lá. Porque o problema nosso está nos presídios também. Que políticas públicas existem? Por que o Zezé está falando de políticas públicas? Porque a população que reside nos nossos presídios é a população negra. Ontem eu li uma matéria, um jovem, veja bem, no São Paulo, deixou de fazer o vestibular, aliás, o Enem. Não sei se você viu, porque a polícia o abordou achando que ele estava num bairro nobre lá de São Paulo, que ali não era o espaço dele. Ele teve que jogar a sua mochila toda para revisão e perdeu para entrar lá, quando descobriram não. Quer dizer, ele perdeu de fazer o Enem por causa disso. Porque ele, automaticamente, em potencial, ele era um suspeito. Esta visão de nos ver como suspeito tira a possibilidade de você ir para a universidade, de você ingressar no mercado de trabalho. Aí a bandidagem vai cooptar esse jovem. Aí a análise que se faz pelo sociólogo e por esses nossos políticos, quem é responsável pela violência é a população negra, o negro é o pobre. Mas não percebe qual a formação que se dá na academia para um policial militar ou para um policial civil. E aí nós teremos um pouco dialogar com o passado. Quem era a população que habitava os presídios na época da colônia? Na época do Império? Quem era a população? Para que foi criadas as milícias e as polícias? Quem eram os capitães de mato? Eram todos eles, foram todos criados pelo Estado colonial português, pelo Estado imperial brasileiro, para bater e aprisionar negros escravizados e negros e negras livres. Não há muita diferença do Brasil colônia, do Brasil império, para a prática de hoje. Se vamos analisar todas as propostas na área de habitação, na área da saúde, não é? Na área da educação, não há um recorte para tratar ou para ter investimento atendendo essa demanda dessa população brasileira, que 52% é negra. Você cria políticas universalistas que não atendem essas demandas, que cada vez você coloca parte dessa população no processo de marginalização da sociedade brasileira. Esse é o grande problema que vivemos, porque nós acreditamos que todos têm as mesmas possibilidades de competir de igual para igual, ou senão todos são iguais perante a lei. Na prática, nós não somos iguais perante a lei. Mulheres, negros, homossexuais, portadores de deficiência, nós não somos iguais perante a lei. Nós teremos que criar política diferenciada para atender essas demandas diversificadas. Mas o Estado brasileiro não atende a isso. Então, quando nós estamos falando da nossa historicidade, não é? Da criação da nossa identidade enquanto pessoa humana, enquanto pessoa negra, não é? Nós teremos que começar a dialogar com tudo isso que eu estou falando aqui. Não temos a solução, mas temos reflexões para isso. Eu acredito que o movimento social brasileiro está muito desmobilizado, nós teremos que reconhecer. Na década, com a ditadura trazia essa possibilidade. Eu espero que agora, com esse momento histórico que nós estamos passando, os movimentos sociais se mobilizem novamente, senão nós vamos perder essas conquistas que nós conseguimos, né? Para que possamos redefinir as nossas lutas. Porque estamos tendo perdas terríveis, porque nós passamos de uma situação que as nossas reivindicações éramos conquistadas através das nossas lutas a partir dos movimentos sociais, delegamos a isso aos partidos políticos de esquerda e fomos cooptados pelo Estado, nos acomodamos. Nós teremos que fazer uma autocrítica sobre isso, gente. Quando a esquerda esteve no poder, acabou-se os gritos de reivindicações, achando que os nossos interesses
todos eles iriam ser resolvidos. Com isso eu não quero dizer que nós tivemos conquistas reais. Tivemos sim, mas, no entanto, houve uma desmobilização dos movimentos sociais. Nós teremos que retomar isto. Olha o batuque do coco, mané. Quebra esse coco na sola do pé. Coco só presta